Tudo existe um processo. Toda a vida com Deus existe um processo pelo qual nós passamos para que Deus comece a sua construção. E ela é eterna, irmãos. Ele vai estar sempre construindo, Ele vai estar sempre edificando, Ele vai estar sempre desenvolvendo. Às vezes a pessoa chega aqui, entra nesse lugar, e a impressão que tem é que esse lugar sempre foi assim. E como você viu no vídeo, não era assim, irmãos. Amém? Deus foi fazendo, foi construindo, mas assim como nós falamos ontem, Deus conta com a cooperação dos homens. Em tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias, Ele conta com a cooperação dos homens, irmãos. E ontem foi o nosso primeiro dia de aniversário, e nós falamos sobre um povo que foi criado para cultivar uma terra, para semear em uma terra. Lembra? Gênesis capítulo 2, versículo 4. Nós vemos ali um cenário interessante, um Deus que criou todas as coisas, mas que não fez brotar nem a relva, nem enviou chuva. A palavra diz isso, no versículo 5, ele vai dizer que ele não tinha feito isso ainda, porque ainda não tinha enviado o homem. Não tinha colocado o homem lá para cultivar o lugar, então ele não ia enviar chuva se não tinha quem cultivasse o lugar. Sobre o que nós falamos ontem, o que nós aprendemos ontem aqui? Que se você está clamando por uma chuva de Deus, para que Deus derrame uma chuva sobre você, esteja disposto a arar uma terra, esteja disposto a revirar uma terra e a semear sobre ela, porque muitas vezes nós pedimos a chuva, mas nós não pegamos no arado e não apresentamos as nossas mãos. Amém? Agora perceba que Deus criou o homem para cultivar e para guardar todo aquele lugar chamado jardim. Ele chamou Adão e Eva para que cultivassem e guardassem o jardim. E essa noite eu quero falar sobre um povo que foi chamado não para fazer a igreja, mas para ser a igreja. Amém? Nós vamos continuar numa mesma linha de raciocínio. E hoje eu não quero falar de um povo que se reúne para fazer a igreja, mas se tornar a igreja de Cristo. Se tornar a igreja que Cristo anseia, se tornar a igreja que o mundo aguarda e clama com dores, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, da igreja. E é essa igreja que nós temos que nos tornar nesses dias, irmãos. Um povo gerado para ser igreja dentro do templo e fora do templo. Dentro do templo e fora do templo, ou seja, sem variação comportamental que seja influenciada pelo ambiente. Como assim, pastor? É simples. Você é igreja porque você é influenciado pelos louvores e por esse ambiente, pelos seus irmãos que estão te olhando, ou você é igreja em qualquer lugar, em qualquer circunstância que Deus te leve? Nós somos igreja influenciados pelo comportamento externo de quem está ao nosso redor, ou nós somos igreja influenciados por aquele que habita em nós, que está dentro de nós, se manifestando de dentro para fora. Nós somos igreja porque estamos preocupados com o julgamento dos nossos irmãos, ou nós somos igrejas porque Deus habita em nós e se manifesta através de nós. Nós somos igreja porque o caráter de Cristo está se manifestando através de nós, ou nós somos igreja por conveniência. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Sobre uma igreja que ela não se reúne só no domingo, mas uma igreja que se manifesta em todos os dias, em todos os lugares onde Deus a enviar. Porque essa é a igreja que nós aprendemos na palavra de Deus, irmãos. Essa é a igreja. Irmão, você não foi chamado para ser bem comportado na igreja, você foi gerado para ser uma referência em todos os lugares que Deus te levar. Amém? Por isso que eu sempre digo aqui que o problema do homem não é comportamental, o problema do homem é genético. Porque não adianta você adestrar um bom comportamento. Não adianta a pessoa ser bem adestrada num bom comportamento. Ela tem que ser renovada na sua natureza. A única coisa que transforma um homem em uma mulher é uma renovação de natureza. Por isso a religião ficou muitos anos tentando adestrar os crentes. Ela tentou colocar os crentes dentro de um quadradinho, ela tentou adestrar o modo de falar, o modo de vestir, o modo de andar, o modo de se comportar, e ela fez isso durante muito tempo. E enquanto eles estavam num ambiente que favorecia esse comportamento, assim eles se comportavam. Porém, quando eles saíam desse lugar, eles se comportavam de formas diferentes. Por quê? Porque era só um adestramento, não havia uma renovação de natureza. O que é que nós precisamos, pastor? De uma renovação na nossa natureza, no nosso espírito. Não adianta eu falar para você o que você tem que fazer. Não adianta eu falar para você como você tem que se comportar.
Cristo tem que entrar aí, irmãos. O Espírito Santo tem que entrar aí e mexer com você. Ele tem que transformar você na sua natureza. Senão o seu comportamento ele vai ser circunstancial, não vai ser eterno. Amém? É nesse lugar de maturidade que nós devemos andar, irmãos. É nesse lugar que nós devemos andar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Paulo diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não existe dualismo na vida de quem nasceu de novo, irmãos. Não existe dualismo na vida de quem nasceu de novo. Por que Jesus chega para Nicodemos e fala: Nicodemos, importa-te nascer de novo? Por quê, irmãos? Porque todo homem recebeu uma herança genética de Adão. E junto com a herança genética, ele recebeu uma herança. E essa herança é pecaminosa e caída. E aí Jesus chega para Nicodemos, um mestre da lei que conhecia as escrituras, e fala: Nicodemos, importa-te nascer de novo. E Paulo vai falar: aquele que nasce de novo é nova criação, ou seja, nova natureza. É sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho não é para fazer um povo bem comportado. O Evangelho é para fazer um povo transformado. O Evangelho não é pregado para que você seja observado e alegre as pessoas pelo seu bom comportamento. O Evangelho, ele veio como o poder de Deus para transformar totalmente a sua natureza, para gerar uma total transformação no seu interior, para que isso seja expresso do lado de fora. Agora não mais por uma obrigação ou por um ato repetitivo. Não é mais por isso que você faz assim. Agora é porque você foi transformado no seu interior. A sua natureza é inclinada a viver as coisas do Espírito. Você não é mais inclinado a viver as coisas da carne. E ainda que seu corpo, a sua carne grite, o seu Espírito fala mais alto. Como, pastor? Se alimentando da palavra de Deus. Amém? Pastor, eu preciso conhecer as Escrituras. É necessário, é imprescindível que você conheça as Escrituras. Mas deixa eu te falar o que é mais importante do que conhecer as Escrituras. É conhecer o Deus que as Escrituras revelam. Não é heresia não, irmãos. É necessário que se conheçam as Escrituras. Mas mais importante ainda do que conhecer a letra é desfrutar do Espírito e conhecer o Deus que a letra revela. Por isso os Salmos vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Como é que você vê que o Senhor é bom? Fala: provando, pastor. Você tem que provar dele, irmãos. Deus não quer ser só estudado, Ele quer ser experimentado. Deus quer ser provado. E quando você provar dele, você nunca mais vai querer outra coisa. Nunca mais você vai querer outro alimento. Você só vai querer Ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Por que é importante nós estarmos aqui, irmãos? E celebrarmos em unidade como irmãos? Porque a palavra é clara em que Cristo vem buscar a sua igreja. A igreja, ela é o alvo de Cristo na sua segunda vinda. Deus vem buscar a sua igreja. Tão importante é que Apocalipse escreve cartas para as igrejas. Paulo escreveu cartas para as igrejas. Isso é muito importante, irmãos. Mas a igreja, irmãos, ela não pode ser vista como um lugar de proteção. Amém? Entenda o que eu vou falar no seu espírito, por favor. A igreja não pode ser vista com você como um refúgio de proteção, e sim como um campo de desenvolvimento, de treinamento. Porque na igreja você não entra para se separar do mundo. Na igreja você entra para ser desenvolvido, para afetar o mundo. Na igreja você entra para ser desenvolvido, lapidado, aprimorado pelo Espírito, lavado pela sua palavra, para que você possa afetar o mundo. É para isso que nós estamos aqui, celebrando e nos reunimos nesses dias. Por quê? Porque é necessário que os filhos de Deus sejam desenvolvidos e enviados. Para onde, pastor? Ué, para onde? Você faz academia, irmãos? Você malha? Você trabalha? Você frequenta ambientes sociais?
Você frequenta uma empresa onde você trabalha, você joga futebol, aonde você vai? Todo lugar que Deus te colocar, Ele te colocou para ser uma pessoa de influência, irmãos. Todo lugar que Deus te levar, Ele te leva para que você seja um parâmetro de Cristo, que você seja uma revelação do Cristo, uma revelação do próprio Cristo. Aonde? Para os seus vizinhos, no seu bairro, em todos os lugares. Nosso grande problema é pensar que a obra de Deus, ela só é vista quando ela tem relevância numérica, irmãos. Ou seja, as pessoas têm tendência a achar que missão, que obra de Deus, ela tem a ver com número, com expressões numéricas. E isso é um erro. Isso é um erro. Você não precisa ir para a África para ser missionário, irmãos. E talvez esse seja um pensamento que tem que ser transformado na nossa mente, que toda vez que você fala de missão, o cara fala: e vai para onde? Vai para a África, vai para a América Latina, tu vai para o Nordeste, aonde que tu vai fazer missão, irmãos? Fala assim: em todo lugar que Deus me levar. Por isso você tem que estar atento no Espírito, porque a sua missão é todos os dias, é todo momento, é a toda hora, a todo instante. Deus coloca pessoas ao seu redor, coloca pessoas para falar com você. A todo instante você está atendendo alguém, você está conversando com alguém, você está tomando café com alguém, você está trabalhando, você está malhando, você está em qualquer lugar que você esteja. A todo momento você está fazendo uma missão, porque você é um missionário de Deus, e em todos os lugares Deus chamou você para manifestar a sua glória. Por quê? Porque nossas maiores missões são cotidianas. Elas são cotidianas. A maior missão que você faz, as maiores missões em que você é envolvido é no ordinário da vida. Por quê? Porque se você ficar esperando uma grande explosão, algo grande acontecer para fazer uma missão, irmãos, você vai perder tempo e vai deixar de cumprir a missão que Ele está te entregando todo dia. Todo dia Ele te entrega uma missão. Todos os dias você é chamado a ser um missionário. De que adianta, irmãos, você cruzar os oceanos? De que adianta, irmãos, você cruzar os oceanos porque existe fome na África, se tem fome no seu bairro? De que adianta você cruzar os oceanos porque tem crianças sendo exploradas sexualmente, sendo exploradas e maltratadas fisicamente na África, se tem crianças assim no seu bairro? Ei, não feche os olhos ao seu entorno. Não use como desculpa que você não pode atravessar o oceano e ir para outro continente para fazer uma missão onde você está, porque Deus chamou você para fazer missão em todo lugar que Ele te colocou. Existe uma responsabilidade sobre mim e você. Abre os seus olhos, irmãos. Abre os seus olhos e veja. Sabe o que é ser igreja? É ter rotinas de obediência no ordinário da vida. Ser igreja é ter rotinas de obediência no ordinário da vida. Ou seja, em todas as coisas eu tenho rotinas de obediência e cumpro aquilo que Deus me chamou para fazer. Em todas as coisas. Em todas as coisas eu glorifico o Senhor. Em todas, pastor? Em todas. Em tudo aquilo que é simples e você acha que é pequeno, Deus faz grandes coisas. Às vezes algo que é simples e pequeno para você vai ser um start de uma grande coisa que Deus vai fazer, irmãos. Às vezes uma palavra que você entregou para um vizinho que estava perdido, às vezes com um espírito suicida, depressivo, e você só colocou a mão e fez uma oração, e você acha que você só orou, e aquela vida foi restaurada, foi retomada por Cristo. O espírito de suicídio e depressão foi embora porque você orou, porque você cumpriu a sua missão. E as pessoas querendo atravessar o oceano e falando que não fazem missão porque não tem condição, porque a igreja não envia para outro continente. Ô irmãos, vamos começar aqui. Quer fazer missão, irmãos? Começa aqui na Igreja Atalaia. Eu convido você essa noite a fazer missão conosco. Vamos fazer missão em Olaria, irmãos? Vamos fazer missão nesse bairro? Vamos atender as crianças desse lugar? Vamos mudar a realidade desse lugar? Vamos mudar a realidade desse lugar, irmãos. Como, pastor? Sendo igreja, mas eu não faço sozinho. É Deus que faz através do seu corpo. Tem que ter unidade no corpo de Cristo.
para que a missão de Cristo seja estabelecida. Mas isso também não é desculpa para mim não fazer a minha parte. Amém? Não é desculpa para que eu não faça a minha parte. Vamos abrir a Bíblia então? Quase travou a língua, irmãos. Meu Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 29. Já preguei sobre esse texto, se eu não me engano, 2 vezes da igreja com outra ótica. Vai falar sobre o bom samaritano. E aqui tem algumas lições importantes para a igreja, irmãos. Inclusive para que a gente descobrir se nós estamos sendo igreja. Lucas 10, 29. Pode começar no 25, irmãos, lá no início. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Por acaso descia ali um sacerdote. Fala sacerdote. Por acaso descia ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Até aí, por enquanto. Irmãos, esse pensamento, esse comportamento assustador que você está lendo aí, ele é mais atual do que você pode imaginar. Esse sacerdote atravessou a rua porque o seu compromisso era com a liturgia do templo e não com as pessoas. Mas Cristo não morreu por uma instituição, Cristo morreu por pessoas. Cristo se entregou numa cruz por pessoas. Cristo não se entregou por uma liturgia, Cristo se entregou por vidas, por pessoas. Foi por isso que Cristo morreu. Presta atenção, para que a gente não ande num outro extremo. Não é errado ter zelo com a liturgia, é importante, amém? Esse é o lugar de maturidade que nós precisamos aprender, porque algumas pessoas, feridas pela liturgia, elas querem se apartar totalmente da liturgia, das tradições, mas é importante também. Aliás, é até necessário, mas se a liturgia do templo não te transforma para viver fora dele, irmãos, isso não é evangelho de Deus. Se a nossa reunião aqui, se a nossa ceia, se os nossos batismos, se os sacramentos entregues à igreja de Cristo estão sendo praticados, mas você não está sendo preparado para praticar esses sacramentos, quando você sai do templo, isso não é evangelho de Deus. Porque se você senta na mesa e come do pão, mas não reparte com seus irmãos, não é evangelho de Deus. Pastor, o que ilumina a mesa da ceia, já que nós vamos ceiar hoje? Não é a sua fome. O que ilumina a mesa da ceia não é o quanto você pode comer. O que ilumina a mesa da ceia é a sua responsabilidade em repartir. É isso que ilumina a nossa mesa da ceia. É isso que ilumina a nossa mesa da ceia, irmãos. Então, se as liturgias não servem para nos transformar e para fazer com que a gente pratique isso do lado de fora do templo, irmãos, precisamos repensar a igreja. A igreja não foi chamada para construir um castelo, irmãos. Isso é Babel. Quando o sacerdote se deparou com uma necessidade do lado de fora, ele achou que não era responsabilidade dele. Por quê? Porque ele tinha acabado de pregar. Ele vinha do templo, irmãos. Ele tinha ido lá, tinha ensinado a Torá, tinha pregado o Evangelho. Ele estava lá, irmãos. Aliás, pregado a lei. O evangelho é posterior.
Mas ele estava lá pregando a lei, falando das escrituras. A Bíblia que Jesus tinha era a Bíblia que ele pregava. Os profetas, as profecias, os ensinos de Moisés. Por fazer isso, ele se achou no direito de não socorrer o seu irmão, achando que já era suficiente o que ele vinha fazendo. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Deus não nos chamou para cumprir ritos religiosos. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante de Deus. Presta atenção nisso. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha para que Deus te gerou. Vamos ler o texto, Efésios 1, 4, para você entender. Efésios 1, capítulo 4. Capítulo 1, versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ou seja, nós somos gerados para ser aquilo que Deus planejou na presença dele. Quando Deus nos desejou antes da criação do mundo, irmãos, Deus não gerou você em Adão, Deus gerou você na eternidade. Amém? Deus formou Adão em Gênesis, mas ele gerou o homem na eternidade, antes da fundação do mundo. E ele nos gerou para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Não chamou você para ser santo e irrepreensível dentro do templo. Não me chamou para ser santo e irrepreensível no altar. Não. Ele me chamou para ser santo e irrepreensível na presença dele. Ou seja, onde Deus está? Onde Deus está? Em tudo. Então onde você vai ser crente? Em todos os lugares. Amém? Versículo 32 de Lucas. Lucas 10, 32. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Irmãos, cuidado com o seu testemunho. Você pode estar influenciando pessoas a fazer o mesmo que você. Ah, pastor, a minha vida é minha, não importa o que eu faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sai daí, Satanás, diabo. Irmãos, é importante sim olhar para você e ver um testemunho. Por quê? Porque pessoas de influência, o nome já diz, elas estão gerando cultura. E se o sacerdote passou de largo pelo homem que estava espancado e quase morto, o levita fez o quê? Passou de largo também. Então aparece o bom samaritano, versículo 33. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Aparece esse bom samaritano, que ao ver o homem, a palavra diz que teve compaixão dele. O que isso te parece? O que essa palavra nos leva aonde? Ou seja, quando você está em Cristo, os seus olhos enxergam como os olhos de Cristo. A palavra diz que Cristo passava e via um cego e ele tinha compaixão. Então ele ia lá, colocava a mão e falava: ser curado. Para viver o sobrenatural de Deus, irmãos, os nossos olhos espirituais têm que estar abertos para o ordinário da vida. Para que você viva coisas extraordinárias, você tem que ter olhos espirituais observando o ordinário da vida. Porque é no ordinário da vida que você vai ter a oportunidade de desfrutar das maiores coisas que Deus vai fazer através de você. O altar, o ensino, a pregação, a profecia é uma bênção. Mas sabe aonde a igreja é vista? A igreja é vista quando o homem espancado, quase morto e nu, é socorrido. Ali a igreja é vista. Nesse lugar a igreja é vista. Irmãos, Ele não nos encontrou para que nós fôssemos religiosos que se reúnem num lugar de proteção. Ele nos encontrou para que nós nos tornássemos filhos e fôssemos enviados para lugares desafiadores. Ele não nos encontrou para nos tornar crentes, refugiados em uma redoma de proteção, mas Ele nos encontrou
para que nós nos tornemos filhos de Deus e sejamos enviados em lugares desafiadores, para que naqueles lugares a glória de Deus se manifeste. Amém? Se não somos comovidos e despertados com as necessidades do próximo, com as necessidades e mazelas do território que está ao nosso redor, que Deus nos confiou, é sinal que nós estamos nos acostumando com eles. Presta atenção nisso, irmãos. A igreja é plantada por Cristo, é Cristo que faz surgir a igreja não se abre, a igreja nasce no coração de Deus. Então Deus planta uma igreja num bairro, em uma cidade, e ali no seu redor existem mazelas, dificuldades, ali existe fome, prostituição, tráfico, tantas coisas que são totalmente contrárias àquilo que Deus nos ensinou. Muitas necessidades ao nosso redor. Se a igreja que está plantada nesse lugar não está incomodada com isso, ela está se acostumando com isso. De que adianta ter um prédio vultuoso, pomposo, de mármore, lindo, incrível, se eu não estou preocupado com aquilo que está ao meu redor? Eu não estou falando de dar cesta básica não, irmãos. Alimentar é importante, mas não estou falando disso não. Estou falando de transformar realidades, irmãos. Estou falando de transformar vidas, de pessoas serem alcançadas e transformadas pelo Evangelho. O pão a gente leva junto, a necessidade física a gente vai suprir junto, mas eu estou falando de uma transformação, de uma realidade social no ambiente onde Deus colocou a sua igreja. Foi para isso que Deus nos plantou aqui. Não foi para a gente se acariciar no domingo, se abraçar e desfrutar somente de uma boa palavra. Isso é uma bênção, irmão. Abraça o seu irmão, receba a palavra, mas Deus nos chamou para sermos relevantes no lugar que Ele nos plantou. Não vamos nos acomodar, não vamos nos acostumar com as mazelas do mundo, nós vamos confrontá-las com o Evangelho. Eu falei ontem aqui de uma coisa simples, nós saímos ali, estava eu, o Léo, a Dani, Rony, e nós saímos ali e estávamos compartilhando sobre coisas do reino de Deus. Isso é uma bênção, irmão. E nós olhamos ali para o lado, para a escola, não tem nada a ver com a nossa igreja, é aqui do lado. Ali é a frente da igreja, aqui é o lado da igreja. O que nós temos a ver com aquilo ali? Tudo. Tudo. E nós fomos ali e fizemos uma limpeza. Estava lotado de lixo, irmãos. Nós fizemos uma limpeza ali. Por que nós fizemos uma limpeza ali? Porque nós não vamos nos acostumar com a sujeira que estiver ao nosso redor. Nós não nos acostumaremos com a sujeira que está ao nosso redor. Por que essa limpeza natural pega no seu espírito, irmãos? Por que é importante você se preocupar com os seus arredores? Por que é importante você se incomodar com o lixo que está do lado do seu imóvel? Porque você não pode se acostumar com a sujeira que está ao seu redor. O Evangelho vai fazer com que você se incomode com a sujeira e comece a limpar o seu entorno, o seu redor. Ah, pastor, não é minha responsabilidade. É sim, é nossa responsabilidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos a luz do mundo enviadas por Cristo para que a escuridão seja iluminada e se retire do nosso meio. Então nós vamos sim limpar as calçadas ao nosso redor. Nós vamos sim servir as escolas ao nosso redor. Vamos sim, irmãos. Vamos, pastor, vamos. Mas é nós, irmãos. Não é eu. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que bom que você está comigo. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9. E precisamos ser inconformados com a realidade do mundo. Amém? Você tem que ser inconformado com a realidade do mundo, irmãos. Estávamos aqui numa reunião de louvor, tendo um tempo devocional, e um dos irmãos do louvor compartilhou, falou: pastor, nós temos que ser inconformados. Nós somos uma geração chamados a ser inconformados com tudo aquilo que não vem do céu, que não vem de Deus. Tudo aquilo que não é cultura celestial tem que nos deixar inconformados, principalmente com aquilo que está ao nosso redor. Por isso, irmãos, para com essa conversa que você vai embora para outro lugar, porque não, irmãos, está cheio de coisa para fazer aqui. Irmãos, se todo mundo for embora, se todo mundo for enviado, sonhando em fazer uma missão num lugar distante, fecha a igreja então, vão todo mundo junto. Para que não vamos ter um prédio aberto aqui, se nós não estamos fazendo missão cotidiana, ordinária,
no bairro onde nós estamos inseridos, na cidade onde nós somos convocados e plantados como igreja de Deus. Qual o sentido, irmãos? Versículo 34. Meu Deus, estou chegando no tempo, irmãos. Vamos lá. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho. Fala óleo e vinho, irmãos. Isso, fala de novo, óleo e vinho. E os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Parece quem? Quem parece, irmãos? Irmãos, nós precisamos carregar Cristo. Você não pode mais andar sem Ele. Você precisa carregar Ele. O bom samaritano tinha Cristo com ele, óleo e vinho. A pergunta é: você tem óleo e vinho para oferecer? Será que eu tenho óleo e vinho para oferecer quando encontrar um perdido ao meu redor, no meu caminho, durante a minha jornada, aqueles que forem caídos ao meu redor, eu tenho óleo e vinho para oferecer para eles? O vinho e o azeite que ele ofereceu representam Cristo, irmãos. O que eu aprendo aqui? Que somente homens e mulheres que carregam Cristo têm o necessário para sanar os problemas ordinários que surgem no seu caminho. Amém? Somente homens e mulheres que carregam a Cristo têm o necessário para sanar os problemas ordinários que surgem no seu caminho. O sacerdote não tinha Cristo. Não é um julgamento, é um fato. Um homem que passa de largo por alguém que está necessitado, irmão, deixa eu te falar, desculpa se ofende alguém, não tem Cristo. Porque se você carrega Cristo, a compaixão de Cristo é expressa através de você. Se você carrega Cristo, a compaixão de Cristo, as virtudes de Cristo são expressas através de você. Por isso, não se preocupe em percorrer grandes distâncias para ser um missionário. Vou repetir, você vai entender. Não se preocupe em percorrer grandes distâncias para ser um missionário. Apenas seja relevante no lugar que Deus te colocou. Tenha relevância no lugar que Deus te colocou. Presta atenção, irmãos. A igreja missionária não é que manda pessoas para um lugar mais distante, e sim aquela que consegue transformar as realidades onde ela está inserida. Aonde você encontra uma igreja missionária? Não é naquela que envia muitas pessoas para um lugar distante, ainda que isso seja importante. Mas a igreja missionária é aquela que consegue gerar transformação, ser relevante no lugar que ela está inserida. Porque não adianta enviar uma pessoa para a África se você não está mudando a realidade do seu bairro. Ainda tem mazela no seu bairro, irmãos? Ainda tem mazela no nosso bairro, no meu bairro? Tem mazela no bairro da nossa igreja? Ainda existe mazela aqui? Então nós não enviaremos ninguém para longe nesse momento. Nós usaremos tudo aquilo que temos e somos para que nós sanemos as mazelas desse lugar. E sanando as mazelas desse lugar, nós enviaremos para outros lugares. Senão, nós seremos hipócritas. O que, pastor? Vou repetir. Nós seremos hipócritas. Uma igreja que não cuida do lugar onde ela está inserida, ela corre o risco de ouvir hipócritas, raças de víboras. É forte, pastor, é forte, mas é verdade. Porque se a igreja não se manifesta fora, se a igreja não cuida dos de fora, ela está fazendo exatamente o que as pessoas que enviaram Cristo para a cruz estavam fazendo, cuidando da liturgia do templo e abrindo mão de cuidar daqueles que estavam necessitados do lado de fora. E isso não é ser igreja. Isso a religião faz bem. Amém? Fala amém, dá uma salva de palmas para Jesus. Não fica assustado comigo não, irmãos. Poxa, pastor, vem aqui comemorar o aniversário. Estamos comemorando, irmãos.
A verdade jamais vai deixar de ser falada e pregada nesse altar, irmãos. Seja no aniversário, seja na conferência, em todo tempo e fora do tempo, em qualquer lugar, em toda circunstância, em qualquer ambiente, a palavra de Cristo deve ser rema, pregada exatamente como ela está escrita. E assim é o Evangelho de Deus. Versículo 36, nós estamos terminando. Estou terminando. Pessoal do louvor, se quiser subir, ainda tem ceia. Meu Deus, que glória. Glória a Deus. Amém? Irmão, no jogo de futebol, quando tinha final, eu ficava torcendo para ter pênalti. Eu sempre falo aqui, para ter, como é que fala? Prorrogação. Eu não assisto mais futebol, não dá tempo. Prorrogação e pênalti. Quando o jogo era bom, eu falo, tomara que tenha prorrogação e pênalti, para estender o jogo, não é assim, irmãos? Então na igreja nós não vamos ter pressa não, amém? Essa igreja é de Deus, irmão, não tenha pressa. A palavra de Deus é prioridade na nossa vida. Nós somos crentes, irmãos. Versículo 36. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo. Ué, simples. Olha que coisa simples, a gente pode encerrar agora. Vai e faça o mesmo. O mestre da lei, discípulo provavelmente do mesmo sacerdote que descia sobre aquele lugar, representando a mesma liturgia daquele sacerdote, falou: e aí então, quem que é o cara? Jesus falou com ele: quem que é o cara, irmão? Quem é o misericordioso? Quem representa? Quem vai me representar? Quem vai representar o Pai na terra? Ele fala, o mestre da lei, conhece a palavra, irmãos? Ele fala: o misericordioso. Então vai lá, meu irmão, vai lá, vamos lá e façamos o mesmo. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, irmãos. Sabe por que Deus trouxe você aqui essa noite, irmãos? Ele trouxe a gente aqui essa noite para dizer para a gente assim: faça o mesmo. Seja relevante no ordinário. Sabe o que ele está falando? Seja fiel ao ordinário. Seja relevante no ordinário de Deus. Seja relevante, irmãos, no ordinário. Aí sim você vai viver o extraordinário. Quem aqui quer viver algo extraordinário com Deus? De verdade, levanta a mão aí, não tem vergonha não. Eu quero viver algo extraordinário com Deus, pastor. Amém, glória a Deus. Seja fiel no ordinário, Deus vai ser fiel no extraordinário com você, irmão. Amém? Deus é um Deus que transforma vidas, transforma cenários. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas reclamam que não há mudança de cenário, mas não se posicionam para ter uma mudança de vida. Eu quero fazer um convite para você essa noite. E faça um desafio diante da igreja, diante de Deus. Se você se posicionar, meu irmão, o seu cenário vai ser transformado.